agora sim, minha gente, nós estamos de volta com a Ave Live no Salão Internacional da Avicultura e da Suinocultura. Muito obrigada pela sua participação. Não esquece de deixar os seus comentários. Isso mesmo, interage com a gente. Para fazer isso é muito simples. Basta escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Diz pra gente o que você está achando das nossas entrevistas, dos nossos convidados. Bom, agora eu gostaria de conversar com o José Antônio Ribas Júnior. A gente vai falar sobre sustentabilidade e os investimentos do futuro para esse setor. Mas antes, eu quero explicar para vocês, mostrar quem é o nosso entrevistado. O José Antônio Ribas Júnior é engenheiro agrônomo e atua há 29 anos na produção agropecuária de aves e suínos, período em que ele também concluiu 3 MBAs. Ele está há 9 anos na JBS Seara e ocupa hoje o cargo de diretor executivo de agropecuária e sustentabilidade da empresa. Além disso, ele também é presidente do Sindicato das Indústrias de Carne e Derivados de Santa Catarina, vice-presidente da Associação Catarinense das Indústrias de Aves e vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Aves do Paraná. E não para por aqui não, viu, gente? O Ribas ainda é membro do Conselho Consultivo da BPA, do Conselho Curador da Facta e do Conselho do Sindirrações. Seja muito bem-vindo, Ribas. Ribas, é um prazer falar com você. Seja bem-vindo mais uma vez. Super obrigado por estar aqui, Bia. Feliz de estar conversando com vocês e de falar desse setor que eu sou um apaixonado por ele. Não à toa que eu estou dentro de tantas entidades. Exato. E com tantas frentes. É por acreditar muito nesse setor, por acreditar muito no trabalho que a gente pode fazer, inclusive trabalho desse como de comunicação, para que a gente possa criar mais seguidores, mais gente falando bem do nosso patrimônio. Eu costumo dizer o seguinte, Bia, eu gostaria que o brasileiro falasse do agro como um italiano fala da Ferrari, como um suíço fala do relógio ou do chocolate, porque o agro é um patrimônio de valor inestimável para o Brasil. Ribas, muito boa a sua colocação, estou encantada já pelas suas palavras. Antes da gente começar efetivamente a falar sobre negócios, eu quero saber, você já andou por aí e o que está achando, dessa grande retomada? Ficou parada por 2 anos por conta da pandemia da Covid-19 e a movimentação está intensa, já superou as expectativas, as suas também? Com certeza. O agro é isso aqui que nós estamos vendo. O agro é essa pujança, o agro é essa energia, muita ciência sendo mostrada aqui em todo o serviço de produção de aves e suínos, de maneira geral de todas as proteínas. O agro mostra o seu tamanho, a sua relevância. Que outro evento consegue mobilizar um presidente com 8 ministros para estar numa abertura de um evento? Que outro evento consegue colocar uma energia, o 30% do PIB brasileiro está passando por aqui hoje, nessas discussões. E que legal a gente poder se encontrar de novo com todas as lideranças desse agro, que é um exemplo de sucesso para o mundo, que tem a liderança na exportação de frango, recuperamos o 2º lugar mundial na produção de frango e recuperando espaços relevantes também na suinocultura. Este é o agro que eu costumo dizer que passa longe da TV, que passa longe da grande mídia, que passa longe, que é o Brasil que dá certo, mas que a gente precisa mostrar aos brasileiros. Este é o agro que está aqui. Que pena que a gente não pode colocar o Brasil inteiro aqui dentro para assistir o que é o nosso movimento agro. Um ambiente com muita responsabilidade, com muito compromisso, com muita ciência, com muita sustentabilidade a serviço de alimentar o mundo. Eu falava há pouco justamente sobre isso com o Santim. A gente tem participando do CIAVES hoje mais de 25 países diferentes. E eles querem entender o seguinte, olha só, a influenza aviária que muito foi discutida, chegou nos Estados Unidos, chegou no México e não chega no Brasil. Claro que existem vários pontos ali, mas a gente pode dizer sim que hoje a gente tem a melhor biosseguridade do mundo, quando a gente fala também de sanidade animal. Então, os países estão aqui no Salão Internacional hoje para aprender também como a gente faz, como a avicultura ela é tão potente. E parece às vezes que o próprio brasileiro não enxerga isso, essa potência. Sem dúvida, eu costumo dizer o seguinte, se o mundo quer aprender sobre sustentabilidade ou como se produz frango, vem para o Brasil.
Querem falar de bem-estar animal? Nós sabemos falar e sabemos produzir. Querem falar de redução de antibióticos? Nós sabemos produzir e sabemos ensinar. Querem falar de qualquer tema de eficiência técnica na produção? Os nossos indicadores são os indicadores de ponta no mundo. Do que nós quisermos. Querem falar de sanidade? Nós somos o único país relevante do mundo na produção de aves e suínos, vamos falar aqui de aves, que não tem essas doenças que são de notificação obrigatória. Então, nós somos um país que tem que cada vez mais se perceber como protagonista na produção de alimento para o mundo. Tem uma frase que eu vi há dias atrás que eu gosto muito, eu estou usando ela, que a gente precisa de vez por todas acabar com essa síndrome do vira-lata que o brasileiro tem, da gente destruir nossos patrimônios, as nossas belezas, as nossas competências. O Brasil é sim uma referência mundial na produção de aves. Se alguém tem dúvida disso, posso falar números. 150 países são clientes do Brasil há mais de 20 anos. Ou seja, é impossível você não ter grande qualidade, grande competência e vender para 150 países por 20 anos. Seria algo impensável que a gente faria algo ruim e enganaria 20 países, 150 países por 20 anos. Então, isso para mim é um selo de qualidade de um país. Quer mais um número? Hoje, todas as grandes agroindústrias do mundo têm executivos brasileiros. Nós exportamos competência em gestão, inclusive. Nós, JBS, somos um exemplo disso. Em todos os nossos negócios no mundo tem brasileiros operando, tem brasileiros à frente dos negócios. Porque um grande gestor brasileiro, ele se torna absolutamente diferenciado em qualquer lugar do mundo. Porque as complexidades do Brasil, em média, são maiores que em outros países. E mesmo com essas complexidades das mais diversas ordens, a gente consegue fazer uma avicultura competente, uma suinocultura competente e que não para de bater recorde de produção, cuidando inclusive de meio ambiente. É um país que bate recorde de produção e preserva o meio ambiente. É um país que bate recorde de produção e cuida de gente. O IDH ele é significativamente superior, o Santinho deve ter falado sobre isso com vocês aqui, em municípios, e eu nem estou falando de municípios que têm frigorífico, estou falando de municípios que têm atividade de aves e suínos. O IDH é significativamente superior com municípios de mesmo tamanho que não possuem essas atividades. Então, nós somos geradores de qualidade de vida, nós somos geradores de riqueza. O agro é o melhor programa social que o governo poderia investir, porque o agro ele gera atividade econômica. Atividade econômica gera emprego. Emprego gera consumo, consumo gera mais emprego, que gera mais atividade econômica. Então, o ciclo virtuoso da economia começa no agro. O agro responde por 30% do PIB. Mas como seriam os outros 70% do PIB sem o agro como uma alavanca, uma sustentação? E o agro passa a ser tão relevante nos últimos anos. A gente viu muito bem isso na pandemia, né, Ribas? Eu ia comentar exatamente isso. A pandemia nos mostrou o mundo do futuro, como ele vai ser. E o mundo do futuro é agro. A COP26, Bia, ela trouxe uma informação muito relevante. Países de primeiro mundo colocaram o alimento como fator de segurança nacional, de soberania nacional. O agro está dentro desse contexto completamente. Então, essas são as virtudes que o brasileiro precisa se empoderar e cada vez mais, senhor das suas competências, assumir um papel relevante nas discussões mundiais de produção de alimentos. Uau, Ribas, estou encantada, aprendendo muito com você e tenho certeza que quem está nos acompanhando também. O setor avícola brasileiro, vamos continuar agora falando, né, de informação, tem absorvido muito das altas dos custos da produção, a gente sabe bem disso. E evitando justamente o repasse desses aumentos até para o produtor final. É sabido que esse tipo de cenário acaba impactando negativamente a possibilidade dos investimentos, porque no final das contas, a conta não fecha. Como, por exemplo, para a modernização dos parques industriais. O setor organizado debate essa questão, assim, explica um pouquinho para a gente como que você enxerga essa questão, Ribas. Tem dois vieses nesse tema, né? Primeiro, o setor hoje está sendo fator de deflação. O setor recebe uma inflação nos seus insumos de grãos. Todo mundo que nos assiste sabe, nós temos um impacto muito forte do custo de grãos. Se a gente comparar o que nós pagávamos de grão há 3 anos atrás, o que estamos pagando hoje, nós temos quase 100% de aumento. Tá? O setor recebe impacto do combustível, do aumento, nós pagamos uma da energia elétrica, apesar da nossa matriz elétrica ser uma das mais limpas do mundo, é uma das energias mais caras do mundo. Né? Nós pagamos um custo elevado de logística no Brasil, né, por conta não só do combustível, mas do modelo logístico que nós temos.
plástico, o aço, enfim, tudo subiu de custo de maneira bastante elevada. Ao mesmo tempo que você não consegue repassar isso na outra ponta nessa mesma grandeza. Então a gente acaba sendo fator de deflação. Qual a mágica que tem aí? Não tem mágica, tem eficiência. O setor cada vez mais busca eficiência para absorvendo isso e através de eficiência produtiva, técnica, econômica, operacional, conseguir entregar para o consumidor ainda algo competitivo. Não tem como não levar alguma coisa de custo para frente, mas ainda consegue entregar. O outro viés nessa tua pergunta, Bia, aí, que é a nossa grande bandeira, uma agenda relevante que nós estamos tratando com todas as entidades que você já citou, que eu estou dentro, a gente tem colocado isso. O setor do agro, ele não suporta cargas de juro como estão sendo pagas hoje. A gente está falando aí de taxas de 11% a 14% de taxas de juros. Isso é muito pesado para o setor. O setor precisa um plano estratégico de investimento para que a gente continue modernizando o nosso parque industrial. Qual foi o último grande investimento em parque industrial que o Brasil fez do agro? O Brasil precisa modernizar o seu parque. Nós estamos aí há 10, 15, 20 anos sem construir uma fábrica nova. Nós estamos todo mundo botando dinheiro para melhorar as suas, mas nós precisamos ter uma modernização de maneira significativamente forte, porque eu tenho dito que é o seguinte, o que nos trouxe até aqui, e tem muitos méritos a nossa história que nos colocou até aqui, que nos colocou na segunda lugar de produção de aves, na liderança de exportação, que nos coloca vendendo para 150 países, mas essas virtudes, elas não nos sustentam para o futuro. Nós precisamos de investimento, o parque precisa de modernização, nós precisamos de automações, nós precisamos entrar nesse mundo digital de maneira contundente. Então, precisa sim de crédito, de um recurso carimbado, dedicado ao agro, com uma taxa de juro compatível com o negócio, com o setor, para que a gente continue fazendo isso que eu falei, gerando riqueza. E quais são as maneiras que os setores, porque é claro que vai depender de alguns fatores de cada setor, né? Setor avícola, setor da suinocultura, como que cada setor pode atravessar isso? Primeiro que a gente tem que ser rentável, tem que gerar renda, tu tem que gerar lucro nos negócios. O brasileiro tem um pouco de receio de falar em lucro. Lucro é bom, lucro é bonito, porque o lucro permite reinvestir no seu negócio. O lucro permite que você distribua riqueza, porque a primeira premissa para você distribuir riqueza é você gerar riqueza. Então o lucro é parte desse negócio. A primeira coisa é gerar riqueza. Segundo, o setor precisa ter, e o governo tem sido parceiro nisso, mas a gente precisa acelerar esse processo, a desburocratização do acesso ao crédito privado. Eu não quero depender de dinheiro do governo. Eu sei que o governo tem outras prioridades. Eu sei que o governo precisa botar dinheiro em educação, precisa botar dinheiro em saúde, a pandemia mostrou isso. Então, desburocratiza o acesso ao dinheiro privado, colocando menos ônus nesse dinheiro, para que a própria iniciativa privada se resolve. A iniciativa privada tem muita competência em fazer esses movimentos, fazer bons acordos e conseguir fazer essa mobilidade do recurso e investir na atividade. Então, essa modernização de legislações, de regras do jogo, é urgente para o Brasil. O Brasil precisa se modernizar em termos de leis para que a gente limpe um pouco o trecho e torne a vida do empreendedor brasileiro mais fácil. Olha só que legal. Vou trazer agora alguns dados também, né, do Global Footprint Network, justamente sobre o perfil de consumo do Brasil, que ainda é mais sustentável do que a média mundial. Ainda assim, o levantamento aponta alguns dados preocupantes sobre a velocidade com que o planeta está consumindo os recursos naturais. Como que a Seara trabalha hoje essas questões de sustentabilidade, ESG e tudo mais? Hoje estou sentado nessa cadeira com um orgulho muito grande de estar fazendo parte desse debate, porque é o compromisso que a gente tem de entregar para as próximas gerações um planeta sustentável, um planeta num outro viés do que está nesse momento. Temos programas bem robustos, Net Zero, é o nosso primeiro grande programa, é uma jornada longa, Bia, é uma jornada muito longa, tem muitas coisas a acontecerem, mas já tem muita história bonita para ser contada. Nós já temos hoje na nossa integração da Seara mais de 40% dos integrados com fotovoltaico. E a JBS Seara teve a ousadia de começar algo que ninguém nunca tinha feito. É o protagonismo que nós precisamos assumir. Não tem como você liderar um mercado e você não ter protagonismo nesses assuntos. Esse é o nosso papel. Estamos colocando fotovoltaico, já temos mais de 40% dos nossos integrados com fotovoltaico.
parcerias bem relevantes para a cadeia de suínos também, para produzir com os biodigestores, ou produzir biogás, ou biometano, ou energia elétrica, enfim, tem essa jornada, tudo isso dentro desse pacote Net Zero, né? Nós temos, inclusive divulgamos essa semana aí, mudamos até a estrutura de remuneração do nosso sistema de integração, privilegiando questões de ESG para o nosso integrado, premiando as questões de ESG para o nosso integrado, para que a gente comece, primeiro, aculturando todo mundo sobre o tema. A conscientização é relevante, porque a partir da conscientização, muita ciência vai ser colocada a serviço disso para que a gente melhore todos os sistemas de produção. Mas a coisa mais ESG que nós estamos fazendo é eficiência produtiva. Toda vez que você é eficiente, você consome menos recursos naturais para produzir a mesma tonelada de alimentos. Então tem um trabalho muito forte de eficiência também, com um trabalho de capacitação e desenvolvimento de todo o nosso sistema de produção. São jornadas que eu costumo dizer o seguinte: o trem saiu da estação. A gente tem dois direcionais super importantes. Nós temos que acertar a direção, isso é muito relevante. Acho que nós, JBS Seara, já acertamos a direção. A gente sabe exatamente como vai ser a nossa jornada. Agora nós precisamos acertar a velocidade, para que a gente nem acelere de mais nem de menos, porque se a gente acelerar de menos, a gente pode perder o mercado. Se a gente acelerar demais, a gente pode trazer custos antes do tempo para dentro da cadeia. Então essas jornadas estão acontecendo, a gente tem muito orgulho desse trabalho de sustentabilidade que começa a acontecer dentro da companhia, de carro elétrico, de redução da economia circular, da reciclagem, de tudo. Nós constituímos a Âmbar, uma empresa de tecnologia, de energias renováveis. Piso verde também. Selo verde, a Campo Forte, toda a economia circular, tudo que nós produzimos nós aproveitamos para construir realmente uma economia sustentável. Então, é uma jornada longa, mas a gente já começou ela. E o mais importante, inspirar os pequenos, né? Quem está começando até, para que essas pessoas saibam que é possível fazer também. Sem nenhuma dúvida. Inclusive, a gente abre as portas para todas as parcerias que quiserem estar conosco, porque a gente tem uma convicção, é juntos. Não tem como nós sozinhos resolver todo o problema. Então, nós temos que fazer juntos, seja com universidades, com centros de pesquisa, com empresas parceiras, com a área de comunicação, com todo esse pacote de agentes para que essa soma de esforços faça com que primeiro o setor cresça. E no setor crescendo, quem for mais competente vai aparecendo primeiro. Ribas, muito obrigado pela sua entrevista aqui na nossa AVE Live. Aprendi muito com você, você trouxe temas importantíssimos. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é sempre uma satisfação, faço sempre questão de estar participando desses momentos, porque a gente precisa crescer muito. A gente precisa mais embaixadores falando do agro, mostrando as virtudes, as histórias bonitas que nós temos para contar, para que a gente continue essa jornada de alimentar os brasileiros e alimentar o mundo. Com certeza, conte com a gente, né, com a imprensa para isso. Obrigada mais uma vez e saiba que aqui na AgroSéries você sempre está em casa. Maravilha, eu super agradeço aí pela oportunidade.